Há uma sensação que ninguém te avisa que vai chegar. Não dói, não grita, não aparece de repente como uma má notícia. Chega de mansinho, como uma porta que começa a ranger tão devagar que só notas quando já não consegues deixar de ouvir. E um dia acordas, olhas à tua volta para a tua vida inteira, para tudo o que construíste, para as pessoas que conheces há anos, para a rotina que segues há meses sem pensar, e sentes que estás ligeiramente fora do lugar. Não deslocado de forma dramática, não em crise, só um bocadinho fora de fase, como quando ouves uma música que conheces de cor, mas o som está um meio tom abaixo do que devia. Tecnicamente é a mesma música, mas o teu ouvido sabe que algo não está bem. Foi exatamente isso que comecei a sentir. Não consigo dizer-te o dia exato. Não houve um momento de ruptura, nenhuma cena cinematográfica onde tudo mudou de repente. Foi gradual, foi silencioso, e talvez por isso tenha demorado tanto tempo a perceber o que estava a acontecer. Lembro-me de estar sentado à mesa a tomar o pequeno almoço, café na mão, o cheiro familiar de torrada no ar, a luz da manhã a entrar pela janela do lado esquerdo, como sempre fazia. Tudo normal, tudo no sítio. E mesmo assim, havia aquela coisa, aquele peso leve que não tinha nome, aquele ruído de fundo que mais ninguém parecia ouvir. As pessoas à minha volta continuavam a funcionar na normalidade mais absoluta. Havia quem se preocupasse com o trânsito, quem se risse de piadas nos grupos do telemóvel, quem planeasse fins de semana com uma energia que eu já não conseguia encontrar em mim. E eu olhava para isso tudo com uma estranheza que não sabia bem explicar. Não era inveja, não era tristeza. Era mais parecido com aquela sensação de seres o único na sala que sabe que algo mudou, mas ainda não sabes o quê. E toda a gente age como se fosse um dia completamente banal. O que me perturbava não era o desconforto em si, era a incapacidade de o nomear. Porque quando consegues nomear uma coisa, consegues lidar com ela. Podes dizer estou ansioso, ou estou cansado, ou estou a passar por uma fase difícil. E as pessoas acenam com a cabeça e percebem, mas isto não tinha nome. Era demasiado subtil para ser chamado de sofrimento e demasiado constante para ser ignorado como simples cansaço. Era como ter um grão de areia dentro do sapato que não sabes bem em que posição está e que ora sentes, ora não sentes, mas que nunca deixa de estar lá. E o pior é que nem sequer era algo novo. Quando parei para pensar, de verdade, sem me defender da resposta, percebi que aquela sensação não tinha começado naquela manhã à mesa do pequeno almoço. Tinha começado muito antes, semanas antes, pelo menos. Talvez meses. Só que tinha sido tão gradual, tão paciente no modo como se instalou, que nunca tinha chegado ao ponto em que eu fosse obrigado a parar e olhar para ela de frente. Tinha estado sempre ali, no canto da sala, à espera que eu a notasse. E eu tinha continuado a andar para a frente como se ela não existisse, como toda a gente faz quando algo desconfortável ainda não é urgente o suficiente para exigir atenção. Mas há um limite para isso. Há um ponto em que o que estava quieto deixa de estar. E quando esse ponto chega, já não é o ruído de fundo que ouvias só às 6 da manhã em silêncio absoluto. Torna-se o som principal. Torna-se a coisa que está presente em tudo o que fazes, em todas as conversas, em todos os momentos em que deias estar presente e estás ali, mas ao mesmo tempo não estás. E foi aí que percebi que não podia continuar a fingir que era cansaço acumulado ou uma semana mais pesada que as outras. Havia ali um padrão, e esse padrão queria ser visto. Se o que estou a descrever te ressoa de alguma forma, partilha este vídeo com alguém que precisa de ouvir isto. E se ainda não estás inscrito no canal, faz isso agora, porque o que vem a seguir é a parte que mais me custou a perceber. E pode ser exatamente o que tu também precisas de ouvir. Recuei. Não fisicamente. Recuei na memória nas últimas semanas, com aquela atenção que só usamos quando já sabemos que andamos a ignorar alguma coisa importante. E comecei a ver coisas que tinha classificado como coincidências. Uma conversa que tive com um amigo que ficou por acabar, não porque houvesse conflito, mas porque nenhum dos dois soube bem como terminar o que tinha sido dito.
Aquele silêncio no final que não era incômodo, mas que também não era neutro. Ficou suspenso, como fumo numa divisão fechada que nunca chegou a dissipar-se completamente. Depois havia uma decisão que tinha adiado, não por falta de informação, não porque precisasse de mais tempo para pensar. Tinha toda a informação de que precisava, tinha pensado mais do que o suficiente. Mas havia uma resistência que não conseguia identificar, qualquer coisa que me fazia volcar sempre para o mesmo ponto sem nunca atravessá-lo. Na altura disse a mim próprio que estava a ser cuidadoso, que era prudente esperar. Mas ao rever aquele momento com honestidade, percebo que não era prudência. Era o meu sistema a saber que aquela decisão não era apenas sobre o que parecia ser. Era sobre outra coisa, sobre algo maior que ainda não tinha chegado à superfície. E havia também aquele sonho que tive repetido com variações durante pelo menos 3 semanas seguidas. Não um sonho assustador, não daqueles que acordas a suar. Era um sonho com uma qualidade muito específica de inacabado. Estava sempre num sítio que reconhecia, mas que não conseguia identificar acordado. Havia sempre uma porta. Havia sempre a sensação de que do outro lado estava algo que eu precisava de ver. E acordava sempre antes de a abrir. Sempre, sem exceção. E de manhã ficava com aquele resíduo estranho, aquela espécie de memória física de algo que não chegou a acontecer. Na altura não liguei ao padrão. Vi a conversa por acabar como uma conversa por acabar. Vi a decisão adiada como uma decisão adiada. Vi os sonhos, como ruído nocturno sem significado real. Mas ao recuar e colocar os 3 no mesmo campo de visão, algo acontece. Deixam de ser 3 coisas separadas. Tornam-se a mesma coisa a mostrar-se de 3 formas diferentes, como quando olhas para uma imagem que parece aleatória e de repente o teu cérebro organiza os pontos e aparece uma forma que já estava lá, mas que era invisível até o momento em que não era. E quando vês a forma, já não consegues deixar de a ver. É esse o problema com os padrões. São invisíveis até não serem, e depois que são visíveis, tornam-se impossíveis de ignorar. O que vem a seguir é exatamente isso. A forma que estava escondida no meio do ruído e o que ela significa para o que estás a atravessar agora. O erro que quase me destruiu não foi ignorar os sinais. Foi tentar perceber cada um deles separadamente. E isso parece uma coisa pequena, mas não é. É a diferença entre olhar para 3 fios soltos no chão e tentar perceber cada fio individualmente, versus recuar 2 passos e ver que os 3 fazem parte do mesmo nó. Quando estás demasiado perto, só vês fios. Quando recuas, vês o nó. E o nó é o que importa. Durante dias fiz exatamente o contrário do que precisava. Peguei na conversa por acabar e tentei analisá-la. O que foi dito, o que não foi dito, o tom que o meu amigo usou, o tom que eu usei. Fiz isso durante tempo suficiente para chegar a pelo menos 4 conclusões diferentes, todas elas plausíveis, nenhuma delas completamente satisfatória. Depois peguei na decisão adiada e fiz o mesmo. Listei prós e contras com aquela energia de quem está convencido de que mais análise vai produzir mais clareza. Não produziu. Produziu mais perguntas. E as perguntas novas empurraram as antigas para um lado sem as responder, como quando metes papéis numa gaveta para a mesa ficar arrumada, mas os papéis continuam lá. E os sonhos? Esses tentei ignorar diretamente, porque a alternativa era levá-los a sério, e isso parecia demasiado. Parecia o tipo de coisa que as pessoas fazem quando já não sabem a quem recorrer. Levares os teus sonhos a sério é o último recurso. É o que acontece quando todas as outras ferramentas falharam. Pelo menos era assim que eu pensava na altura. O problema com analisar as coisas em separado é que cada coisa tem a sua própria lógica interna. Cada coisa tem o seu próprio contexto, a sua própria história, as suas próprias variáveis. E quando te mergulhas nesse contexto, começas a acreditar que a resposta está ali dentro, que só precisas de cavar mais fundo. Mas a resposta não estava dentro de nenhuma delas. Estava no espaço entre as 3.
Estava na forma como as três apontavam para o mesmo lugar, sem nenhuma delas o dizer diretamente, como três pessoas num quarto que olham todas para o mesmo canto sem nenhuma falar. Não precisas que nenhuma delas diga nada, o ângulo das cabeças já diz tudo. Quando finalmente parei de analisar e simplesmente deixei as três coisas existirem ao mesmo tempo na minha cabeça, sem tentar resolver nenhuma delas, aconteceu qualquer coisa que não esperava. Uma espécie de quietude, não de resposta, não de clareza imediata, mas de reconhecimento. Como quando estás à procura das chaves há 20 minutos e de repente paras de procurar ativamente e olhas para a mesa e elas estão ali. Não apareceram agora, estavam ali desde o início. Só que estavas demasiado ocupado a procurar para ver. O padrão era simples quando o vi finalmente. As três situações tinham em comum uma única coisa. Em todas elas havia algo que eu estava a segurar no lugar. A conversa por acabar estava suspensa porque eu não tinha dado o passo seguinte. A decisão adiada estava adiada porque eu continuava a tratá-la como se precisasse de mais tempo, quando a verdade é que o tempo já tinha acabado. E os sonhos repetiam a mesma porta fechada porque eu continuava a acordar antes de a abrir, que é exatamente o que estava a fazer na vida real, em pelo menos 2 pontos críticos. Estava a chegar à porta e a recuar. Sempre. E o meu sistema interior estava tão farto de registrar esse padrão que começou a mostrá-mo enquanto dormia porque de dia eu continuava a fingir que não existia. Isso foi o momento em que percebi que o problema nunca tinha sido falta de informação. Tinha sido o ângulo de visão. Estava demasiado dentro de cada coisa para ver o que todas elas tinham em comum. E quando mudas o ângulo, quando recuas o suficiente para ver o conjunto, o que parecia complexo torna-se surpreendentemente direto. Não fácil. Direto. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Fácil seria se a resposta não exigisse nada de ti. Direto é quando a resposta é clara, mas exige que faças qualquer coisa com ela. E eu ainda não sabia se estava pronto para fazer isso. Mas o que sabia já era demasiado para fingir que não sabia. E isso mudou tudo no que vem a seguir. O que acontece quando finalmente vês o padrão com clareza não é alívio. Gostava que fosse. Alívio seria muito mais simples de gerir. O que acontece é uma espécie de desconforto mais honesto. É como quando uma dor vaga que não conseguias localizar se transforma numa dor específica num ponto específico. Por um lado é pior porque agora dói de verdade num sítio concreto. Por outro lado é melhor porque agora sabes onde pôr a mão. E eu precisava de saber onde pôr a mão. Havia semanas que me sentia de uma forma que não conseguia explicar a ninguém de forma satisfatória. E tentei. Tentei com as pessoas mais próximas, com aquelas com quem tens esse tipo de conversa a horas tardias, quando já toda a gente devia estar a dormir, mas ninguém está. E a resposta que recebi foi sempre uma variação da mesma coisa. Estás estressado, precisas de descansar. É uma fase, passa. E eu ouvia isso com uma mistura de gratidão genuína pela intenção e de frustração silenciosa, porque aquelas respostas, por mais bem intencionadas que fossem, não tocavam no que eu estava a tentar descrever. Não era stress. Stress eu conheço. Stress tem uma textura específica, uma tensão nos ombros, uma aceleração, uma sensação de que tens demasiadas coisas para fazer em tempo a menos. Isto era o oposto. Era lento. Era como andar dentro de água. Não de água agitada, de água parada, densa, que oferece uma resistência suave a cada passo, sem nunca chegar a impedir o movimento. Estavas a mover-te, mas o movimento custava mais do que devia. E o que mais me desconcertava era precisamente isso. Não havia razão visível. A vida estava razoavelmente bem. Não havia crise declarada, não havia ruptura óbvia, não havia nenhum evento dramático que justificasse o peso. E essa ausência de razão visível era, por si só, uma das coisas mais difíceis de suportar, porque quando tens razão para te sentires assim, podes apontar para ela. Podes dizer isto aconteceu e por isso estou assim. As pessoas percebem. Tu percebes. Mas quando não tens razão visível, começas a questionar a validade do que sentes.
Começas a suspeitar que o problema és tu, que estás a exagerar, que deverias simplesmente sacudir e continuar. E eu tentei sacudir e continuar. Mais do que uma vez, com aquela determinação um bocado forçada de quem decide que hoje é diferente, hoje está bem, hoje funciono normalmente. E funcionava, durante algumas horas, às vezes um dia inteiro, e depois voltava, não com violência, com aquela paciência irritante de quem sabe que pode esperar porque sabe que tu não vais a lado nenhum, como a maré, não importa quantas vezes a mandes embora, ela sabe quando voltar. O que eu ainda não percebia nessa altura é que o que sentia não era um problema a resolver, era um sinal a ler. E há uma diferença enorme entre as duas posturas. Quando tratas algo como um problema, a tua energia vai toda para a solução, para como eliminar aquilo, para como voltar ao estado anterior. Mas quando começas a tratá-lo como um sinal, a pergunta muda completamente. Já não é como é que me livro disto. É o que é que isto está a tentar dizer. E essa mudança de pergunta, que parece pequena, abre um campo completamente diferente. O que esse campo continha era algo que eu não esperava encontrar ali. A verdade que ninguém te diz é esta. A clareza não chega limpa, chega confusa, barulhenta, com uma textura que se parece tanto com o caos que a maioria das pessoas a manda embora antes de perceber o que é. E foi exatamente isso que eu estive quase a fazer. Estive quase a resolver o que não precisava de ser resolvido, a consertar o que não estava partido, a apressar um processo que precisava exatamente do tempo que eu lhe queria tirar. Quando percebi que o que sentia era um sinal e não um problema, a primeira coisa que aconteceu foi uma espécie de pausa interna. Não tomei nenhuma decisão. Não mudei nenhum comportamento. Simplesmente parei de lutar contra a sensação e comecei a deixá-la estar. E essa diferença, que parece mínima quando a descrevo assim, foi na prática uma das coisas mais difíceis que já fiz. Porque deixar estar vai contra tudo aquilo que nos ensinaram a fazer com o desconforto. Desde pequenos aprendemos que o desconforto é sinal de que algo está errado e que o nosso trabalho é corrigi-lo o mais depressa possível. Sentes frio, pões um casaco. Sentes fome, comes. Sentes dor, tratas. A lógica é sempre a mesma. Identifica, resolve, avança. Mas há uma categoria de sensações que não funciona assim. Há coisas que, quando tentas resolvê-las diretamente, se tornam mais opacas. Como quando tentas ver uma estrela fraca no céu noturno ao olhar diretamente para ela. Quanto mais diretamente olhas, menos a vês. Mas quando desvias o olhar ligeiramente para o lado, ela aparece com uma nitidez surpreendente. O sistema visual humano tem zonas cegas no centro exato da visão para certos tipos de luz. E o sistema interior funciona de forma parecida com certos tipos de verdade. Foi durante esse período de simplesmente deixar estar que comecei a notar algo que tinha estado ali o tempo todo, mas que o ruído da análise constante me tinha impedido de ver. Havia uma espécie de organização a acontecer por baixo da superfície. Não rápida, não dramática, mas consistente. Como quando tens uma gaveta completamente cheia e misturada e decides deixá-la aberta durante alguns dias sem mexer em nada, e quando volhas a olhar, percebes que de alguma forma as coisas se deslocaram ligeiramente e há mais espaço do que havia antes, embora não te lembres de ter feito nada para isso. E o mais estranho é que essa organização silenciosa não estava a produzir respostas no sentido tradicional da palavra. Não estava a produzir conclusões do tipo, faz isto ou não faças aquilo. Estava a produzir uma qualidade diferente de atenção. Estava a fazer com que eu começasse a notar coisas que antes passavam completamente despercebidas. Pequenas coisas. O tom de voz de alguém numa conversa que não correspondia às palavras que estava a usar. Uma sensação física no peito quando pensava em determinadas escolhas. Uma leveza num caso, um peso noutro, tão subtil que antes teria ignorado completamente. Uma tendência para certas ideias voltarem repetidamente sem que eu as chamasse de forma consciente, como se o meu interior estivesse a tentar chamar a minha atenção para algo específico, com a paciência de quem sabe que eventualmente vai ser ouvido. Isso não é clareza no sentido em que a maioria das pessoas usa a palavra.
Clareza, para a maioria das pessoas, é quando tudo faz sentido de forma articulada, quando consegues explicar o teu raciocínio passo a passo, quando a lógica é visível e verificável. Mas aquilo que estava a surgir em mim era diferente. Era uma espécie de orientação sem mapa. Sabia a direção sem saber ainda o caminho. E isso era simultaneamente libertador e perturbador, porque estou habituado a precisar do mapa antes de me mover. Estou habituado a querer ver o caminho completo antes de dar o primeiro passo. E aqui, o que estava a surgir dizia precisamente o oposto. Dizia, move-te e o caminho aparece. O que vem a seguir ia testar exatamente isso. Há noites que ficam gravadas de uma forma que não tem proporção com o que aconteceu nelas. Não foi uma noite de grande revelação. Não houve nenhum momento cinematográfico com luz especial e música adequada. Foi uma noite de quarta-feira completamente banal, com chuva fina a bater na janela. O cheiro úmido que entra por baixo da porta quando o piso de baixo tem aquela umidade de edifício antigo, e eu sentado no chão com as costas encostadas à cama, porque por alguma razão a cama não me parecia o sítio certo naquele momento. E estava a olhar para o teto sem pensar em nada de específico quando me ocorreu algo que até hoje não sei bem como classificar. Não foi um pensamento exatamente, foi mais uma percepção, como quando estás numa divisão escura há tempo suficiente para os teus olhos se adaptarem e de repente começas a ver os contornos do mobiliário que estava ali desde o início, só que o teu sistema visual precisou de tempo para calibrar. O que percebi naquela noite é que os ciclos não esperam que estejas pronto, não esperam que percebas o que está a acontecer, não esperam que tenhas processado o ciclo anterior antes de o próximo começar. Eles movem-se com uma indiferença completa ao teu calendário interno. A maré não verifica se estás preparado para ela. A estação não pede licença. E há períodos em que vários desses ciclos chegam ao mesmo ponto de transição ao mesmo tempo. Não em anos separados, mas em semanas, às vezes em dias. E quando isso acontece, o efeito não é a soma das partes. É algo diferente, mais denso, mais difícil de ignorar. Naquela noite de quarta-feira com a chuva na janela, eu estava sem saber exatamente nesse ponto. Vários ciclos da minha vida tinham chegado ao fim do seu arco ao mesmo tempo. A relação com aquela amizade que estava suspensa, a decisão que não tomava, a forma como me relacionava com o meu próprio desconforto. Coisas que tinham percursos diferentes, histórias diferentes, durações diferentes, tinham todas chegado ao mesmo ponto de impossibilidade de continuar como estavam, ao mesmo tempo. E eu estava sentado no chão sem perceber que o que sentia como peso era, na verdade, o peso de várias portas a fechar ao mesmo tempo. Mas aqui está o que ninguém conta sobre esse tipo de momento. Portas a fechar não se sentem como libertação quando estás no meio delas. Sentem-se como perda. Sentem-se como contracção. Há um momento antes da mudança em que tudo fica mais pequeno, mais apertado, mais silencioso, e a tendência natural é interpretar isso como o sinal de que algo está a correr mal. Mas não é. É o sinal de que algo está mesmo a acabar. E o que vem depois de algo acabar de verdade é o que eu ainda não conseguia ver dali onde estava sentado no chão. Só que algo dentro de mim já sabia que ia acontecer. E essa certeza sem forma, sem palavras, sem lógica verificável, era a coisa mais real que eu tinha sentido em semanas. No dia seguinte, àquela noite de quarta-feira, fiz a coisa mais contraproducente que podia ter feito. Acordei com aquela certeza sem forma ainda presente. Aquela coisa real que tinha sentido no chão com as costas encostadas à cama, e em vez de a deixar continuar a trabalhar, decidi que precisava de agir. Precisava de fazer alguma coisa com ela. Precisava de a transformar em movimento visível e imediato, porque deixá-la estar parecia demasiado passivo, demasiado lento, demasiado parecido com não fazer nada. Levantei-me com uma energia forçada que confundi com clareza. Fiz uma lista. Literalmente peguei num papel e escrevi coisas que precisavam de mudar, decisões que precisavam de ser tomadas, conversas que precisavam de acontecer, com a caligrafia firme de quem finalmente tem um plano. E durante talvez uma hora senti-me bem com isso. Senti-me organizado,
Senti-me como alguém que tinha processado o que precisava de processar e estava agora a converter isso em ação concreta. E depois o papel ficou na mesa. E eu fui para a cozinha fazer café. E enquanto esperava que a água aquecesse, olhei pela janela para a rua molhada de chuva da noite anterior, os passeios com aquele brilho escuro das pedras encharcadas, e sentei-me com um peso que não tinha estado lá quando acordei. A lista não tinha resolvido nada, tinha apenas deslocado a pressão. Em vez de ser uma pressão difusa que não sabia onde pôr, era agora uma pressão com forma de papel e letra minha que me olhava da mesa com uma expectativa que eu não tinha capacidade de cumprir naquele momento. O instinto de agir quando tudo parece instável é quase automático. É como aquele reflexo de agarrar em algo quando sentes que estás a perder o equilíbrio, mesmo que o que agarres não tenha força suficiente para te segurar. O gesto de agarrar dá a sensação de controlo por um segundo, e um segundo de sensação de controlo é muito tentador quando estás no meio de algo que não controlas. O problema é que às vezes agarrar na coisa errada no momento errado não te estabiliza. Complica o que estava simplesmente em movimento. Aquela lista que fiz de manhã era exatamente isso. Era eu a agarrar. Era eu a tentar transformar num processo gerível e linear algo que não era nem gerível nem linear naquele ponto. Era eu a querer resolver o inacabado antes de ele estar pronto para ser resolvido. E a sensação que fiquei com aquele papel na mesa não era de progresso. Era de alguém que tentou forçar uma fechadura com a chave errada. A fechadura continua fechada. A chave continua errada. E tu ficas com aquela frustração específica de quem fez esforço real e não chegou a lado nenhum. Demorei o resto desse dia a perceber o que tinha feito de errado, não numa análise consciente e articulada, mas numa sensação crescente de que tinha interrompido algo. Como quando estás a fazer um puzzle e alguém vira o tabuleiro antes de teres acabado. As peças ficam todas no mesmo sítio, mas a relação entre elas perde-se e tens de recomeçar a construir a imagem de zero. Eu tinha virado o tabuleiro de manhã com a lista e a energia forçada, e agora tinha de decidir se ficava a olhar para as peças espalhadas ou se aceitava que precisava de recomeçar a deixar o processo trabalhar sem eu o apressar. Isso custou mais do que parece, porque aceitar que precisas de parar de intervir vai contra uma narrativa muito forte que existe sobre o que significa ser uma pessoa funcional e responsável. Pessoas funcionais e responsáveis agem, identificam o problema e resolvem-no. Não ficam sentadas à espera que as coisas se organizem sozinhas. E durante anos construí uma identidade em torno dessa narrativa, em torno de ser alguém que resolve, que avança, que não fica preso. E aqui estava eu, confrontado com a possibilidade de que às vezes a coisa mais inteligente e mais responsável é exatamente não intervir. É exatamente deixar o processo continuar sem a tua interferência bem intencionada a complicá-lo. Aquela tarde foi longa. A chuva tinha parado, mas o céu continuava fechado com aquela cor de chumbo uniforme que não ameaça mais chuva, mas também não promete sol. Fui dar uma volta sem destino específico, as mãos nos bolsos do casaco, o cheiro da terra molhada nos jardins que passava, e fui deixando a ideia assentar. Não intervir não é o mesmo que desistir. Não apressar não é o mesmo que ficar parado. Há uma diferença enorme entre esperar com resistência, que é o que eu tinha estado a fazer nas últimas semanas, e esperar com presença, que é completamente diferente. Esperar com resistência é estar num sítio, mas querer estar noutro. Esperar com presença é estar completamente onde estás e deixar que isso seja suficiente por agora. Mas perceber isso intelectualmente é uma coisa. Conseguir fazê-lo de verdade era outra completamente diferente. E o que me esperava a seguir ia tornar isso muito mais difícil do que parecia naquela tarde. Há uma coisa que o desconforto faz quando o deixas estar sem o resolver imediatamente. Muda de forma. Não desaparece, pelo menos não logo, mas transforma-se. Perde aquela qualidade difusa e ansiosa de coisa por resolver e começa a ganhar uma textura diferente, mais específica, mais honesta,
como quando a água barrenta de um lago agitado começa a assentar e o que estava suspenso começa lentamente a descer para o fundo. E a água acima vai ficando mais transparente. O processo não é imediato. Podes ver as partículas ainda no meio da coluna de água, mas a direção mudou. Já não estão a subir, estão a descer. E isso muda tudo sobre o que vai acontecer a seguir. Foi assim que comecei a sentir as coisas nos dias que se seguiram àquela tarde. A sensação de estar dentro de água densa que tinha descrito antes e que ninguém à minha volta conseguia realmente perceber, começou a mudar de qualidade. Não desapareceu, mas ficou menos opressiva. Ficou mais parecida com presença do que com peso. E nessa diferença havia algo que eu não esperava encontrar ali, qualquer coisa que começava a parecer-se com informação utilizável. O que quero dizer com informação utilizável é isto. Há uma diferença entre sentir desconforto como ruído de fundo constante, que não diz nada específico, e sentir desconforto como sinal direcionado que aponta para algo concreto. No primeiro caso, és apenas infeliz de forma vaga. No segundo caso, o teu sistema interior está a tentar comunicar contigo com a única linguagem que tem disponível, que é a linguagem das sensações. E quando começas a ouvir essa linguagem, em vez de a tentar calar ou resolver, começas a receber informação que de outra forma nunca chegaria à superfície consciente. A primeira coisa específica que recebi foi sobre a decisão que tinha estado a adiar. Não como um pensamento, como uma sensação física muito clara quando deixei o assunto entrar na minha cabeça sem tentar analisá-lo imediatamente. Uma contracção, pequena mas inequívoca, localizada algures entre o peito e o estômago. E quando pensei na alternativa, no caminho que a decisão implicava tomar, a contração desapareceu. Não houve euforia, não houve certeza articulada, só a ausência da contração. E essa ausência era informação. Era o meu sistema a dizer-me algo que a minha cabeça tinha estado demasiado ocupada a analisar para ouvir. Mas o que fazer com essa informação era uma questão completamente diferente. E a resposta a essa questão ia mudar a forma como eu vivia os meses seguintes de uma maneira que ainda não conseguia imaginar. Ninguém te prepara para o momento em que percebes que o que perdeste não era teu para guardar. Não há manual para isso. Não há conversa de amigo que chegue sequer perto de descrever aquela combinação específica de dor e de clareza que acontece quando algo que julgava sólido revela que nunca foi sólido de todo. Era apenas familiar. E familiar confunde-se com sólido durante tempo suficiente para construires a tua vida em torno disso. A contracção que tinha sentido quando deixei a decisão entrar sem a analisar não foi uma surpresa intelectual. Foi uma confirmação física de algo que uma parte de mim já sabia há muito mais tempo do que estava disposto a admitir. E o problema com as confirmações é que uma vez que as recebes não podes devolvê-las. Não podes desfazer o momento em que o teu próprio corpo te disse a verdade com uma clareza que nenhum argumento consegue depois contrariar. Podes ignorá-la durante algum tempo. Podes construir razões para não agir sobre ela, mas ela fica lá, com a paciência imperturbável de uma verdade que não precisa de ser acreditada para ser real. O que se seguiu a essa percepção foi um período que só consigo descrever como luto antecipado. Não tinha ainda tomado nenhuma decisão concreta, não tinha ainda feito nada de diferente. Mas qualquer coisa em mim já sabia para onde isto ia, e começou a despedir-se antes de haver despedida oficial. É um processo estranho esse. É como saber que uma viagem está a chegar ao fim 3 dias antes de apanhares o avião de volta. Ainda estás lá, ainda vês as mesmas ruas, ainda ouves os mesmos sons, ainda comes nos mesmos sítios, mas já há uma transparência nova em tudo. As coisas começam a parecer-se com memórias antes de o serem. Havia uma tarde em particular. Estava num café que frequentava há anos, aquela mesa do canto com a janela que dá para a rua, o barulho familiar das chávenas, o cheiro de café torrado que impregna as paredes de um sítio que existe há décadas. E tive a consciência muito nítida de que estava a gravar aquilo. Não com o telemóvel, com toda a atenção. A luz que entrava pela janela com aquele ângulo de tarde,
a textura da mesa de madeira debaixo dos dedos, o som da rua lá fora com aquele ritmo específico de dia de semana a meio da tarde. Estava a arquivar aquilo porque uma parte de mim sabia que a relação que tinha com aquele sítio ia mudar, que a próxima vez que lá fosse seria diferente. Não pior necessariamente, diferente. E que o diferente ia começar em breve. Isso é o que a fase antes da mudança real se parece quando a vives com consciência. Não é dramática, não é ruidosa. É uma espécie de quietude carregada onde o presente se sente simultaneamente muito presente e muito frágil. Como quando seguras qualquer coisa delicada com as duas mãos e és muito consciente do peso e da temperatura e da textura, porque sabes que brevemente vais ter de a pousar. E foi nessa quietude carregada que comecei a perceber algo sobre o padrão das últimas semanas que ainda não tinha visto com esta clareza. A estagnação que tinha sentido, aquela fase em que nada parecia avançar nem recuar, não tinha sido ausência de movimento. Tinha sido o movimento mais necessário de todos, aquele que acontece por baixo da superfície sem produzir nada visível, como o trabalho que uma árvore faz no inverno. Vista de fora parece morta. Os ramos estão nus, não há folhas, não há flor, não há fruto visível. Mas por baixo da terra, as raízes estão a trabalhar, a aprofundar, a expandir, a preparar a estrutura que vai suportar tudo o que vem na primavera. E esse trabalho subterrâneo é silencioso por natureza, é invisível por necessidade, não pode ser apressado porque a sua função é exatamente criar fundações suficientemente profundas para o que vem a seguir. Eu tinha passado semanas a interpretar esse período como falha, como estagnação no sentido negativo da palavra, como prova de que algo estava bloqueado e precisava de ser desbloqueado. Mas o que estava a acontecer era o oposto. Era consolidação. Era o meu sistema interior a fazer o trabalho preparatório que qualquer mudança real exige antes de se tornar visível. E eu tinha estado a chamar-lhe problema quando era, na verdade, processo. Essa distinção mudou a forma como eu via os dias anteriores de uma forma que não esperava. As semanas que tinham parecido perdidas revelaram-se como as mais produtivas de todas, só que numa dimensão que não é medida em realizações exteriores, mas em algo mais parecido com maturação. E quando olhei para trás com essa lente nova, o que tinha parecido um período desperdiçado revelou uma densidade que não tinha conseguido ver enquanto estava dentro dele. Há uma coisa específica que acontece quando algo que estava a crescer em silêncio finalmente atinge o ponto em que precisa de luz, de espaço, de ar. O momento em que aquele trabalho subterrâneo de semanas se traduz pela primeira vez num gesto visível. E esse gesto raramente é grandioso. Raramente é o tipo de coisa que impressiona alguém de fora. É muitas vezes algo pequeno, uma conversa que finalmente acontece, uma decisão que finalmente é tomada. Uma coisa que se larga depois de se ter segurado demasiado tempo. Pequena na forma, mas com um peso interior completamente desproporcionado ao gesto em si. Para mim foi uma mensagem, curta, sem dramaturgia, ao Gonçalo, aquele amigo cuja conversa tinha ficado suspensa há semanas com aquele fumo que nunca se dissipara. Escrevi-lhe 2 frases, não porque soubesse exatamente o que queria dizer, mas porque a contração voltou quando pensei em continuar a não dizer nada, e a ausência da contracção quando pensei em escrever era informação suficiente. As 2 frases não resolveram nada de imediato, não fecharam o que estava aberto, mas fizeram qualquer coisa mais importante do que isso. Quebraram o padrão de segurar. Foram o primeiro gesto no sentido do movimento depois de semanas a tentar estar quieto numa coisa que queria mover-se. E o que aconteceu depois de eu enviar aquela mensagem foi algo que não tinha previsto de forma nenhuma. O Gonçalo não respondeu naquele dia, nem no dia seguinte, e essa ausência de resposta fez qualquer coisa em mim que não esperava. Não foi a dor óbvia de ser ignorado, foi algo mais subtil e mais perturbador do que isso. Foi o confronto direto com a possibilidade de que o movimento que eu tinha finalmente feito, aquele primeiro gesto depois de semanas parado, podia simplesmente não encontrar nada do outro lado.
E essa possibilidade era muito mais difícil de suportar do que a imobilidade anterior. Porque a imobilidade, por mais pesada que fosse, tinha pelo menos a segurança do conhecido. O movimento em direção ao desconhecido tem um risco que a paralisia nunca tem. O risco de chegar e não encontrar nada. Fiquei com o telemóvel na mão mais vezes do que devia durante essas 48 horas. Não para verificar se havia resposta, dizia a mim próprio. Apenas para ver. Mas estava a verificar. Estava a monitorizar. Estava a fazer exatamente aquilo que tinha aprendido nas semanas anteriores que não ajudava, que era tentar controlar o resultado de algo que já não estava nas minhas mãos. Tinha enviado a mensagem, tinha feito o gesto, e agora o que acontecia a seguir não dependia de mim. Dependia de outra pessoa, e isso para alguém habituado a resolver as coisas de forma ativa é uma das posições mais desconfortáveis que existe. O silêncio do Gonçalo tinha textura. Não era neutro. Carregava todo o peso da conversa por acabar que tinha ficado suspensa entre nós durante semanas, aquele fumo numa divisão fechada que nunca se dissipara completamente. E agora que eu tinha aberto uma janela, o fumo podia sair ou podia condensar. Não havia forma de saber qual das duas coisas ia acontecer sem esperar. E esperar, como tinha aprendido, é completamente diferente de estar parado. Esperar ativamente, com presença, sem resistência, é talvez a coisa mais exigente que existe. É estar completamente disponível para qualquer resultado sem te colares a nenhum deles. Aquelas 2 noites foram longas. Lembro-me de acordar de madrugada com aquela lucidez incômoda que só acontece há horas, a que ninguém deveria estar acordado. O silêncio do apartamento com um peso específico, o brilho fraco da luz que entrava pela fresta da persiana, e eu com pensamentos que giravam sem produzir nada de útil. E nessas horas que é mais difícil manter o que tinhas conseguido durante o dia. A clareza que construíras com esforço durante as horas de luz parece muito mais frágil às 3 da manhã, com o silêncio total à volta. Mas foi exatamente numa dessas madrugadas que percebi algo sobre a espera que mudou a forma como a estava a viver. Estava a esperar pela resposta do Gonçalo como se essa resposta fosse validar ou invalidar o gesto que tinha feito, como se o valor do movimento dependesse do que viesse depois, e não dependia. O gesto tinha valor independentemente do que o Gonçalo fizesse com ele. Eu tinha quebrado o padrão de segurar. Tinha dito o que precisava de ser dito. Isso tinha acontecido. Nenhuma não resposta podia desfazer isso. E quando essa distinção assentou de verdade, o peso das horas de espera mudou de qualidade. Não desapareceu, mas deixou de ser sobre o Gonçalo e passou a ser sobre mim e sobre o que eu estava a aprender a fazer com a incerteza. A resposta chegou ao 3º dia. De manhã cedo, com a luz ainda fraca pela janela, o cheiro de café que eu tinha feito sem ainda ter apetite real para ele. 2 frases, tão curtas quanto as minhas, mas com uma qualidade que as minhas não tinham tido. Tinham o peso de alguém que também tinha estado a segurar alguma coisa, que também tinha chegado à janela várias vezes e recuado. Que o meu gesto tinha desbloqueado qualquer coisa que estava igualmente suspensa do lado dele. E essa simetria, que eu não tinha antecipado de forma nenhuma, disse-me mais sobre a natureza daquele período do que qualquer análise que eu tivesse feito nas semanas anteriores. Não estávamos os dois presos porque havia um problema entre nós. Estávamos os dois presos porque ambos estávamos no mesmo tipo de fase. Ambos a segurar. Ambos a esperar que o outro se movesse primeiro. Ambos a interpretar a imobilidade do outro como sinal de algo que não era. E quando um de nós quebrou o padrão, o outro respondeu com o mesmo tipo de movimento, como se tivéssemos estado os dois encostados ao mesmo lado de uma porta que nenhum de nós se tinha atrevido a empurrar. Até agora. Não foi uma resolução imediata. Não foi uma dessas conversas que resolve tudo numa tarde e te deixa com aquela leveza de assunto fechado. Foi o começo de uma conversa que ia demorar semanas a completar-se e que ia revelar coisas que nenhum dos dois esperava encontrar ali. Mas o que importava naquele momento não era a conversa em si. Era o que aquela troca de mensagens tinha confirmado sobre algo muito maior do que a nossa amizade. O padrão não era local. Não estava apenas entre mim e o Gonçalo.
Estava em todo o lado à minha volta, em pessoas completamente diferentes, em contextos que não tinham nada em comum entre si. E quando comecei a ver isso com atenção, o que encontrei foi algo que me pôs a pensar de uma forma que não esperava. Havia a Inês, que tinha adiado uma decisão profissional durante meses, com argumentos que sempre pareceram razoáveis e que, de repente, naquela semana, a tinha simplesmente tomado, sem drama, sem o processo de análise exaustiva que eu sabia que ela normalmente precisava, como se o peso de continuar a adiar tivesse de repente excedido o peso do risco. O Diogo, que eu conhecia como alguém de paciência aparentemente ilimitada para situações que me pareciam obviamente insustentáveis, tinha tido uma conversa direta com alguém que eu sabia que ele evitava há muito tempo. Não porque algo dramático tivesse acontecido, porque simplesmente tinha chegado ao ponto em que não conseguia não ter essa conversa. E a Mariana, que estava numa fase de vida completamente diferente da minha, tinha me dito numa conversa casual que se sentia a tomar decisões de uma forma diferente ultimamente. Mais rápida, menos justificada, menos dependente de ter tudo confirmado antes de se mover. 3 pessoas diferentes, 3 contextos completamente diferentes, mas o mesmo padrão, a mesma qualidade de movimento que de repente se torna possível onde antes havia resistência, como se houvesse algo no ar que estivesse a baixar o limiar de tolerância para o que não estava alinhado. E isso não era coincidência, mas perceber exatamente o que era ia exigir um passo atrás que eu ainda não tinha dado, um passo atrás suficientemente grande para ver o campo inteiro em vez de apenas os pontos individuais que o compunham. Existe uma força que nunca criou nada, mas que revela tudo. E quando finalmente percebi o que estava a fazer a mim e às pessoas à minha volta, fiquei parado durante um momento com aquela sensação específica de quem acaba de ver algo que não pode deixar de ver. Não era uma ideia nova. Era uma ideia antiga que finalmente tinha chegado ao sítio certo dentro de mim para fazer sentido de verdade. Pensa numa lupa debaixo do sol. A lupa não cria calor. Não cria luz, não introduz nada que não estivesse já presente. O que faz é concentrar o que existe num único ponto com uma intensidade que torna impossível continuar a ignorar o que estava disperso. E há períodos na vida, e em ciclos maiores do que a vida de uma só pessoa, em que algo faz exatamente isso. Não cria pressão nova. Concentra a pressão que já existia num ponto suficientemente focado para que aquilo que podias tolerar disperso deixe de ser tolerável concentrado. Foi isso que comecei a perceber quando pus a Inês, o Diogo, a Mariana e a minha própria experiência no mesmo campo de visão. Não havia nada de extraordinário nas circunstâncias de nenhum de nós, nenhuma crise exterior que explicasse a mudança, nenhum evento comum que tivesse funcionado como gatilho partilhado. O que havia era uma intensidade de fundo que estava a tornar impossível continuar a adiar o que já estava maduro para ser enfrentado, como se a margem para a evitação tivesse simplesmente encolhido, como se o espaço que normalmente existe entre o que sentes e o que és obrigado a fazer com isso tivesse ficado muito mais pequeno para toda a gente ao mesmo tempo. Comecei a prestar atenção a isso de uma forma mais deliberada, não de forma ansiosa, de forma curiosa. Havia uma qualidade diferente no ar naquele período que não conseguia atribuir a nenhuma causa específica, mas que era claramente real, porque os seus efeitos eram visíveis em pessoas que não tinham nada em comum entre si. E quando algo é real, mas não tem causa visível, tens 2 opções. Ou decides que é coincidência e segues em frente. Ou ficas com a pergunta aberta e deixas que ela te leve a algum lado. Fiquei com a pergunta aberta. E o que encontrei não foi uma resposta arrumada. Foi uma expansão da pergunta que me levou a pensar em coisas que não costumava pensar, sobre como os ciclos externos e os ciclos internos se influenciam mutuamente de formas que a maior parte das pessoas descarta como demasiado abstracto para ser relevante. Mas há momentos em que o abstracto se torna muito concreto. Há momentos em que o padrão que existe lá fora se reflete tão diretamente no que acontece cá dentro
que ignorar a relação entre os dois exige um esforço ativo de não ver. Um dia estava a andar na rua no final da tarde, aquela hora em que a luz muda de qualidade e tudo fica com aquela cor de âmbar que faz os contornos das coisas parecerem mais definidos do que durante o dia. E parei. Não porque algo espetacular tivesse acontecido. Parei porque o calor que sentia na pele naquele momento era invulgarmente intenso para a hora e para a estação. Não desconfortável, intenso, com aquela qualidade de presença que te faz consciente do teu próprio corpo de uma forma que normalmente não és. E naquele momento, com o sol naquela posição específica e aquele calor naquela intensidade particular, percebi que o que eu tinha estado a sentir nas semanas anteriores tinha exatamente essa mesma qualidade. Não me tinha criado nada novo. Tinha-me tornado consciente de coisas que já existiam, mas que eu conseguia ignorar quando a intensidade era mais baixa. A conversa por acabar com o Gonçalo já lá estava. A decisão por tomar já lá estava. O padrão de segurar em vez de me mover já lá estava. O que mudara não eram as coisas em si. Era o nível de intensidade que tornava impossível continuar a não as ver. Como a lupa e o sol. Não criou o problema. Focou-o até o ponto em que já não era ignorável. E perceber isso mudou completamente a forma como eu via o desconforto que tinha sentido durante semanas. Deixou de ser um sinal de que algo estava errado comigo. Passou a ser um sinal de que o nível de intensidade do período tinha simplesmente subido o suficiente para tornar visível o que eu já sabia, mas conseguia evitar. O problema nunca tinha sido o desconforto. O problema tinha sido o que estava por baixo dele. O desconforto era apenas a lupa. A questão é que quando percebes isso, quando percebes que o que sentes é informação concentrada e não caos aleatório, muda a forma como te relacionas com a intensidade. E quando a tua relação com a intensidade muda, a forma como atravessas os períodos difíceis muda completamente. O que ninguém te diz sobre os momentos em que múltiplas camadas convergem ao mesmo tempo é que eles não são para toda a gente. Não no sentido de que alguns merecem e outros não. Mas no sentido de que só quem está suficientemente presente os atravessa de forma consciente. Toda a gente os atravessa, mas a maioria atravessa-os sem perceber o que está a acontecer. Reage, adapta-se, continua. E quando olha para trás, não vê o padrão, vê apenas uma série de eventos que aconteceram e que agora já passaram. Mas há outra forma de atravessar esses momentos. É atravessá-los com atenção suficiente para ver o padrão enquanto ele está a acontecer. E isso não é um talento especial. Não é uma capacidade inata que uns têm e outros não. É uma escolha de atenção. É decidir que o que estás a viver tem uma estrutura que vale a pena perceber em vez de simplesmente sobreviver. E foi exatamente esse nível de atenção que as últimas semanas me tinham ensinado a ter. Não porque eu fosse particularmente perspicaz, mas porque o desconforto tinha sido suficientemente persistente para me forçar a prestar atenção de uma forma que não o faria voluntariamente. O desconforto tinha sido o professor. A resistência que eu tinha sentido tinha sido o currículo. E o que estava a emergir agora era algo que eu não teria aprendido de outra forma. Havia uma convergência a acontecer. Não apenas na minha vida interior, em vários níveis ao mesmo tempo. E quando vi isso com clareza pela primeira vez, percebi que o que eu tinha vivido nas últimas semanas não era uma experiência isolada. Era um reflexo de algo muito maior. E esse algo maior tinha uma lógica própria que, uma vez vista, mudava radicalmente a forma como interpretas o que está a acontecer à tua volta. O que essa lógica era e o que ela implicava para tudo o que vinha a seguir era algo que eu ainda estava a começar a perceber. E a parte mais surpreendente estava mesmo ali à frente. Há um momento em que percebes que não estás a ver o futuro. Estás a ver o presente com uma nitidez que não tinhas antes. E essa diferença muda tudo sobre como ages a seguir. Eu esperava que o que viesse depois da convergência que tinha percebido fosse uma espécie de revelação.
Uma clareza grande e articulada que me dissesse exatamente o que fazer e em que ordem. Mas não foi isso. Foi quase o oposto. Foi uma quietude que tornava cada momento presente mais denso do que habitual. Como se o foco tivesse mudado de direção. Em vez de estar sempre projetado para o que vem a seguir, tinha finalmente rodado para o que estava a acontecer agora. Isto pode parecer simples quando o descrevo assim, mas não foi. Para alguém que passou anos a funcionar com a atenção permanentemente orientada para o próximo passo, para o próximo problema, para a próxima coisa que precisava de ser resolvida, este tipo de presença era genuinamente desorientante. Era como tentar escrever com a mão não dominante. Tecnicamente consegues, mas cada letra custa um esforço que normalmente não existe. A atenção no presente sem agenda para o que vem a seguir não era o meu estado natural. Era algo que estava a aprender a fazer pela primeira vez em adulto. E o que encontrei nesse estado foi algo que não esperava encontrar. Não encontrei paz imediata. Não encontrei clareza sobre todas as questões que estavam abertas. O que encontrei foi uma qualidade diferente de informação. Quando paras de projetar a atenção para o que vem a seguir, começas a receber informação sobre o que já está aqui, mas que o ruído da antecipação constante tapava. E essa informação não chega em forma de pensamento articulado. Chega em forma de sensação, em forma de reconhecimento, em forma daquele saber que não tem origem num processo lógico, mas que é tão sólido como qualquer conclusão a que chegaste pelo raciocínio. O que recebi naqueles dias foi isto. Aquilo que eu tinha vivido nas últimas semanas não era uma preparação para algo que vinha a seguir. Era o acontecimento em si. O processo de aprender a ouvir o que o meu sistema interior comunicava, a distinção entre segurar e mover, o gesto com o Gonçalo, a percepção da lupa e do sol, a forma como o padrão exterior e o padrão interior se espelhavam. Tudo isso não era o corredor que levava à mudança. Era a mudança. Já estava a acontecer. Já tinha acontecido. E eu tinha estado à espera de um sinal externo que confirmasse algo que já era real há semanas. Isso foi o momento mais desorientante de todo o processo. Porque implica aceitar que a transformação não tem a forma que imaginavas. Não é um evento, não é uma cena. É um conjunto de movimentos subtis que, quando vistos de fora, parecem apenas o cotidiano, mas que, quando vividos com atenção, são exatamente o que sempre disseste que querias. São a vida a mudar de dentro para fora, em vez de fora para dentro. E quando percebes que é isso que está a acontecer, olhas para os últimos meses de forma completamente diferente. Não como um período difícil que finalmente passou, como um período que foi exatamente o que precisava de ser. Havia uma tarde em que estava sentado num banco num jardim perto de casa. Aquelas tardes de fim de tarde com a luz baixa e o cheiro à terra molhada dos canteiros regados recentemente. Crianças a correr mais longe, o som distante de um autocarro a parar na paragem ali ao fundo da rua. E estava completamente presente. Não como um esforço, como estado natural. E lembro-me de pensar que aquele momento tinha exatamente a textura do que eu tinha tentado criar artificialmente tantas vezes com listas e planos e decisões forçadas. Tinha a textura de estar no lugar certo a fazer a coisa certa, no momento certo. Não porque algo espetacular tivesse acontecido, mas porque eu tinha finalmente parado de resistir ao processo que estava em curso. É difícil explicar o que significa estar no lugar certo, sem ter chegado lá por nenhum caminho óbvio. Não tomei uma decisão grande que mudou tudo. Não tive uma conversa que resolveu o que estava por resolver. Não aconteceu nenhum evento que marcou uma divisória clara entre o antes e o depois. O que aconteceu foi uma acumulação de movimentos pequenos que juntos produziram um estado diferente. Como quando aqueças uma divisão fria. Não há um momento exato em que passa de fria para quente. Há uma acumulação de calor que eventualmente atinge um ponto em que o frio deixa de ser a experiência dominante. Foi assim. E foi ali, naquele banco, com aquela luz e aquele cheiro e aqueles sons, que percebi que o que eu tinha atravessado nas últimas semanas não era apenas sobre mim. Era sobre aprender a reconhecer o tipo de processo que não pede a tua aprovação para começar,
mas que precisa da tua participação consciente para produzir o que é suposto produzir. E essa participação consciente não é ação no sentido convencional da palavra. É atenção, é presença, é a disponibilidade para estar completamente dentro do que está a acontecer, sem tentar apressá-lo, controlá-lo ou fazê-lo parecer diferente do que é. Havia ainda uma peça que eu não tinha visto completamente. Uma peça que dizia respeito não ao processo que tinha atravessado, mas ao que esse processo tinha feito à minha relação com as coisas que estavam à minha volta, com pessoas específicas, com situações que ainda estavam em aberto, com escolhas que ainda não tinham sido feitas, mas que já não podiam ser adiadas da mesma forma. O banco no jardim com aquela luz de fim de tarde era um ponto de chegada a algo, mas era também o início de outra coisa. E essa outra coisa começava exatamente onde eu menos esperava. Quando cheguei a casa naquela tarde, havia uma mensagem que não esperava. Não do Gonçalo, de outra pessoa, de alguém que fazia parte do padrão de uma forma que eu ainda não tinha percebido completamente. E o conteúdo daquela mensagem ia tornar tudo o que eu tinha aprendido sobre presença e sobre atenção muito mais urgente e muito mais pessoal do que qualquer coisa que tinha sido até agora. A mensagem era da Beatriz. E o que tornava isso inesperado não era a mensagem em si, era o momento. Era o facto de a Beatriz ser exatamente a pessoa com quem eu tinha evitado ter uma conversa direta durante mais tempo do que qualquer outra situação naquele período. Não porque houvesse conflito declarado, porque havia algo não dito que os dois sabíamos que existia e que nenhum de nós tinha ainda tido coragem de nomear. Era o tipo de coisa que flutua entre duas pessoas, como um objeto que nenhuma das duas quer segurar, mas que também não deixa cair. A mensagem não era dramática, era simples. Dizia que precisava de falar comigo, sem urgência aparente nas palavras, mas com uma qualidade na brevidade que eu reconheci imediatamente. Era a mesma brevidade que eu tinha usado com o Gonçalo. Era alguém que tinha chegado ao ponto em que não podia continuar a não dizer algo. E esse reconhecimento foi imediato e físico. Senti-o no peito antes de o processar na cabeça. Fiquei com o telemóvel na mão durante um momento. A luz da tarde ainda entrava pela janela, mas já com aquela qualidade mais dourada e baixa do fim do dia, aquelas sombras compridas que os objetos fazem quando o sol está quase no horizonte. E pensei em tudo o que tinha aprendido nas últimas semanas sobre o que significa mover-se em vez de segurar, sobre o que significa responder ao que está pronto para acontecer, em vez de adiar o que já não pode ser adiado. E a ironia não me escapou. Eu tinha feito exatamente este gesto com o Gonçalo. Tinha enviado 2 frases. Tinha quebrado o padrão. E agora a Beatriz estava a fazer o mesmo comigo. Respondi de imediato, não com um plano, não com uma estratégia sobre o que dizer ou não dizer, com a mesma brevidade que ela tinha usado. Disse que sim, que podia falar. E a resposta chegou em segundos, como se ela também tivesse estado com o telemóvel na mão à espera. Combinamos para o dia seguinte. E naquela noite não dormi muito bem, não de ansiedade no sentido negativo, de uma espécie de vigília interior. Como quando sabes que algo importante acontece de manhã e o teu sistema não consegue desligar completamente porque está de alguma forma a preparar-se. O que me ocupava não era o que a Beatriz ia dizer, era o que eu ia ser capaz de dizer de volta, porque nas semanas anteriores tinha aprendido a ouvir o meu próprio sistema interior com uma atenção que não tinha antes. Tinha aprendido a distinguir o que era resistência do que era presença. Tinha aprendido a não intervir quando o processo precisava de continuar sem interferência. Mas tudo isso tinha sido num contexto relativamente seguro. Num contexto em que eu controlava o ritmo, em que podia parar, recuar, processar antes de agir. Uma conversa em tempo real com a Beatriz era completamente diferente. Era tudo ao mesmo tempo, sem pausa para processar, sem possibilidade de desfazer o que foi dito. E havia qualquer coisa específica que eu sabia que precisava de dizer nessa conversa. Uma coisa que tinha estado a evitar nomear, não apenas com ela, mas comigo próprio.
Uma verdade sobre o que eu queria, não sobre o que era mais fácil ou mais seguro ou mais aceitável para todos os envolvidos, mas sobre o que era real para mim. E dizer essa verdade em voz alta para outra pessoa em tempo real era o passo que todas as semanas anteriores tinham estado a preparar sem eu saber. De manhã acordei cedo. O apartamento ainda estava silencioso, aquela quietude específica das manhãs antes de a cidade acordar completamente, o cheiro de ar fresco pela janela entreaberta, a luz ainda com aquela qualidade difusa e suave de início do dia. Fiz café devagar, com aquela atenção que tinha aprendido a dar ao presente. Senti o calor da chávena nas mãos, ouvi o silêncio e percebi que não estava ansioso da forma que esperava. Estava presente, completamente presente. E essa presença era diferente de todas as manhãs anteriores das últimas semanas. Não havia ruído de fundo, não havia aquela resistência surda. Havia apenas a clareza simples de alguém que sabe o que precisa de fazer e está pronto para o fazer. Encontrei a Beatriz à meio da manhã, num sítio neutro, um café que nenhum dos dois frequentava particularmente, o que nos dava a ambos a mesma relação com o espaço. Ela estava lá quando cheguei, sentada com as mãos em volta da chávena, aquele gesto de quem precisa de ter qualquer coisa para segurar. Eu reconheci-o. Tinha feito o mesmo inúmeras vezes nas últimas semanas. Sentei-me. Houve um momento de silêncio que não foi incômodo. Foi o tipo de silêncio que existe quando duas pessoas reconhecem ao mesmo tempo que estão a ponto de dizer algo real. E a Beatriz começou. Disse coisas que eu não esperava. Não no conteúdo que em parte já intuía, mas na honestidade com que as disse. Na ausência de defesa. Na forma direta. Sem os habituais amortecedores que as pessoas usam quando dizem coisas difíceis para tornar o impacto mais suave para si próprias e para quem ouve. E quando ela acabou, olhou para mim com aquela espera que eu conhecia bem. A espera de quem acabou de fazer o gesto e não sabe o que vai encontrar do outro lado. E eu pensei nas últimas semanas. Pensei no chão com as costas encostadas à cama. Pensei na lista que fiz de manhã e que não resolveu nada. Pensei na contracção e na ausência da contracção. Pensei no Gonçalo e nas duas frases e no que aconteceu quando finalmente me mexi. E disse o que precisava de dizer, sem amortecedores, sem estratégia, com a mesma honestidade que ela tinha usado. Disse a verdade sobre o que queria e sobre o que não podia continuar a fingir que não sabia. O que aconteceu a seguir não foi uma resolução cinematográfica, não foi tudo a ficar perfeito numa tarde. Foi algo mais honesto do que isso. Foi duas pessoas a decidirem ao mesmo tempo que a clareza, mesmo que difícil, é sempre melhor do que o conforto de não dizer. Foi o início de algo diferente. Não necessariamente mais fácil, mas mais real. E mais real era exatamente o que todo aquele processo tinha estado a preparar. O que eu trouxe para casa naquele dia não foi uma resposta. Foi uma forma diferente de estar, uma relação diferente com o que sinto, com o que sei, com o que escolho fazer com essa informação. E isso não chegou de fora. Chegou do processo de aprender a estar dentro do que estava a acontecer, em vez de tentar gerir o que estava a acontecer a partir de fora. A mudança que todos esperamos que chegue de um evento exterior já estava a acontecer dentro. Já estava em curso nas semanas de desconforto que não conseguia nomear. Já estava presente nas madrugadas sem sono e nas tardes com a chuva na janela e no banco no jardim, com aquela luz de fim de tarde. Não precisava de mais um sinal. Precisava de reconhecer que o processo já era o destino, que a travessia já era a chegada, que cada momento em que escolhi estar presente em vez de resistir, já era exatamente o que tinha estado à procura. Há uma coisa que este processo me ensinou que não consigo deixar de pensar. Passamos a vida inteira à espera que algo exterior confirme o que já sabemos por dentro. À espera do sinal, à espera do momento certo, à espera que as condições sejam perfeitas para nos movermos. E enquanto esperamos, a vida continua a acontecer com ou sem a nossa participação consciente. O que muda tudo não é a circunstância. É a decisão de parar de tratar o teu próprio sistema interior como ruído
e começar a tratá-lo como a informação mais fiável que tens. É a decisão de confiar no que já sabes antes de teres a confirmação de fora. É perceber que o movimento não espera pela tua certeza. Move-se, e tu apanhas-o ou não. E agora quero fazer-te uma pergunta direta. Há neste momento alguma coisa na tua vida que já sabes que precisas de fazer, mas que continuas a adiar, à espera de sentires que estás pronto? Uma conversa, uma decisão, um gesto que está parado porque ainda não encontraste a coragem ou o momento certo. Pensa nessa coisa agora mesmo e diz-me nos comentários o que é. Não o que vais fazer com ela, só o que é. Porque o simples acto de a nomear já é o primeiro movimento. E já viste o que acontece quando finalmente te moves. Se este vídeo te fez pensar, se reconheceste qualquer coisa do que foi dito na tua própria vida, deixa um gosto e subscreve o canal. Há muito mais por vir e não queres perder o que vem a seguir.